Pessoal, uma boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que curte humanas e você que pensa diferente, né? Aqui canal com conteúdos de humanas, assuntos de história, filosofia, sociologia, geografia, matemática básica, inglês, tudo para facilitar suas pesquisas e seus estudos. Aqui você encontra tudo que você precisa com nossa consultoria, tá? E também fazemos aqui a análise dos livros. Esse aqui é o primeiro, ao qual estamos muito próximos de finalizar, que é o professor Carlos Ginzburg e o seu livro fantástico, O Queijo e os Vermes. Um livro que me ajudou muito na época da graduação, então resolvi deixá-lo aqui. Que com certeza você que faz humanas, você que cursa humanas, em algum momento você vai precisar estudar microhistória, período medieval, período pré-moderno, Inquisição, Contra-Reforma, grandes navegações. Então, em algum momento, esse livro, esse autor, ele será cobrado, tá? Então vamos lá, turma. Capítulo 58, Escólio. Ressaltar que se você chegou aqui de paraquedas, eu recomendo que você dê uma olhadinha na nossa playlist. Lá estão as 57 aulas anteriores, com os capítulos todos trabalhados de forma detalhada. Então não vou usar de redundâncias para que a aula ela não fique extensa e maçante. Então recomendo que você dê uma olhadinha na nossa playlist, utilize esse trabalho também como audiobook. Utilize essa ferramenta da melhor forma possível para auxiliar nos seus trabalhos. Então, com o silêncio, Menóquio pretendia frisar para os juízes, até o último instante, que seus pensamentos haviam surgido no isolamento, em contato exclusivo com os livros. Contudo, nós já vimos que ele projetava sobre a página impressa elementos tirados da tradição oral, elementos tirados da sua convivência em sociedade, né? Enfim. E essa tradição oral profundamente radicada nos campos europeus, que explica a persistência tenaz de uma religião camponesa, por assim dizer, intolerante quanto aos dogmas e cerimônias, ligadas aos ciclos da natureza, fundamentalmente pré-cristã. Em muitos casos, tratava-se de matéria realmente estranha ao cristianismo, como com os guardas de rebanho dos campos de Eboli, que em meados do século XVII pareciam aos consternados jesuítas, nas palavras deles, homens que de homens só têm a forma, não muito diferentes em capacidades e pensamentos dos animais de que cuidavam. Totalmente ignorantes não só das orações ou outros mistérios próprios da Santa Fé, mas do próprio conhecimento de Deus. Então, a religião católica do período medieval, ela é altamente intolerante a ponto de discriminar o próprio ser humano. Porém, mesmo em situações de menor isolamento geográfico e cultural, é possível descobrir indícios de uma religião camponesa que assimilara e remodelara elementos estranhos para a Igreja Católica, a começar pelos do cristianismo. O velho camponês inglês que pensava em Deus como um bom velho, esse mesmo camponês inglês que pensava em Cristo como um belo jovem e pensava na alma como um grande urso encravado no corpo, é no além como um lindo campo verde, para onde se iria caso se comportasse bem. De certo não ignorava os dogmas do cristianismo, simplesmente os introduzia em imagens que correspondiam à sua realidade, às suas aspirações e fantasias. Nas Confissões de Menóquio, assistimos a um processo semelhante.
Naturalmente, seu caso é muito mais complexo, porque envolve a mediação da escrita e o estabelecimento de grande parte da religião tradicional, derrubada pelos golpes das tendências mais radicais da reforma, mas o procedimento é o mesmo, não se trata de um caso excepcional. Cerca de 20 anos antes do processo contra Menóquio, um desconhecido camponês de Luca, que se escondia sob o pseudônimo de Escólio, falou de suas próprias visões num longo poema de argumento religioso e moral, entremeado por reflexos da poesia de Dante, que permaneceu inédito. Esse tema, esse poema, esse escrito, o Setenário, e ele tem um tema central insistentemente reiterado. As várias religiões têm um núcleo em comum, constituídos pelos 10 mandamentos. Aparecendo sobre uma nuvem de ouro, Deus explica a escolho, né? Então seria uma carta profética, uma carta profecia, alguma coisa como um ato de protesto, alerta, né? Para a Igreja Católica. Vários profetas, isso é a visão, né? Vários profetas enviei e diversos, porque diversos eram os a quem meus profetas destinavam-se. Eu lhes dei outro sim diversas leis, pois diversos costumes encontrei. O médico varia as purgações conforme as naturais constituições. Envia ao imperador 3 capitães, um à África, outro à Ásia, outro à Europa. Aos judeus, aos turcos e aos cristãos, cabe receber uma cópia da sua lei. Segundo os vários, como estranhos usos, a cada qual confere uma lei própria, embora a todos dê 10 mandamentos, os mesmos que comentam variamente, mas há um só Deus e uma só fé. Entre os capitães enviados pelo imperador está também Maomé, reputado pelos criminosos como sendo entre os malvados o melhor, embora fosse profeta e grande guerreiro de Deus, colocado no final de uma lista que compreende Moisés, Elias, Davi, Salomão, Cristo, Josué, Abraão e Noé. Turcos e cristãos devem acabar com as lutas e chegar à conciliação. Vai observando que esse poema ele é muito parecido com os argumentos de Menóquio, de uma unificação da fé, uma simplificação da fé, uma religião mais próxima dos homens, que aí no final nós vamos chegar a um parecer. Isso é possível porque os 10 mandamentos constituem a base não só das 3 grandes religiões mediterrâneas, mas também das religiões passadas e das quais ainda virão. Devemos notar, a partir desse ponto, a tradição da lenda dos 3 anéis, que também foi dita em aulas anteriores. A quarta, não especificada, a quinta que Deus nos deu nos nossos dias, e que é representada pela profecia de Escólio, e as duas futuras que completam o fatídico número 7. O conteúdo religioso da profecia de Escólio é, como podemos ver, muito simples. Basta respeitar os 10 mandamentos. Os grandes preceitos da natureza, os dogmas, começando pela Trindade, eles são negados. Observe que Menóquio também negava por não entender na sua prática a funcionalidade da Trindade. Os únicos sacramentos mencionados são o batismo e a Eucaristia. O primeiro é reservado aos adultos. A Eucaristia é substancialmente desvalorizada. E eu lhe disse, afirma Cristo, que o pão abençoado era o meu corpo e era o meu sangue o vinho. Vou-lo disse porque me era dileto, porque era um cibo e um sacrifício pio, mas não vou-lo ordenei como decreto, e sim porque a Deus lembram pão e vinho, em nada importam vossos argumentos, e sim cumprir com os 10 mandamentos. Não se trata somente da inquietação pelas discussões teológicas sobre a presença real pela boca de Cristo. Escólio chega a negar qualquer valor sacramental ao batismo e à Eucaristia. O que conta visando a salvação, mais uma vez, é apenas a observação literal dos 10 mandamentos, sem glossa ou comentário algum, sem interpretações ditadas por silogismo ou lógica extravagante,
as cerimônias religiosas são inúteis, o culto deve ser muito simples. A palavra de Deus é muito simples, e ele quis que Escolho escrevesse seu livro numa língua que não fosse inchada, escura, culta e afetada, mas larga e plana. Apesar das afinidades, provavelmente independentes das ligações diretas e, em todo caso, não documentadas, com as doutrinas dos anabatistas, as afirmações de Escolho parecem partir muito mais daquela corrente subterrânea de radicalismo camponês, por assim dizer, e para Escolho, o Papa não é o anticristo, mesmo estando sua figura, como veremos mais adiante, destinada a desaparecer no futuro. O exercício da autoridade não é, como para os anabatistas, intrinsecamente intolerável. É bem verdade que os detentores do poder devem governar paternalmente. A sociedade sonhada por Escolho é pia e austera, como nas utopias camponesas, livre das profissões inúteis. Não existiam lojas ou artes manuais, senão as mais importantes e principais. Estima-se como vaidade toda a sabedoria de médicos e vivam sem doutores. Baseada em agricultores e guerreiros, governada por um único soberano, que é o próprio Escolho. Bem oportuno, né? Ele criou uma sociedade simplificada, onde ele seria o mentor e o executor das regras. Nessa sociedade futura, as injustiças desaparecerão, a idade do ouro retornará, a lei breve, clara e comum estará em mão de todos, porque por uma razão dará bons frutos, posta em vulgar, para que a entendam bem, fugindo ao mal e perseguindo o bem. Vulgar seria o dialeto da época, né? Um igualitarismo rígido abolir as disparidades econômicas, mas essa sociedade sóbria e pia é só uma das faces da utopia camponesa de Escolho, que seria uma face terrena. A outra, a ultraterrena, é bem diferente. Só é lícito no céu, não neste mundo, viver em abundância e feliz. O além, que é revelado a Escolho numa de suas primeiras visões, é realmente um reino de abundância e prazer. Percebe-se aqui um eco do paraíso do Alcorão, associado ao sonho camponês da opulência material, que é expresso logo em seguida através de elementos que relembram um mito já encontrado. O Deus que aparece para Escolho é uma divindade andrógena, uma figura com as mãos abertas, os dedos erguidos, e de cada dedo, simbolizando um dos 10 mandamentos, brota um rio no qual beberão os seres viventes. E esse paraíso, e Escolho sabia muito bem, se parecia com o país da cocanha, ao qual nós também já citamos ao longo dessa análise. Então observe que o foco da Inquisição sobre Menóquio era encontrar supostos cúmplices, ao qual Menóquio não tinha esses tais cúmplices, mas havia na sociedade pessoas que compartilhavam da mesma ideia, né? Então, as ideias de Menóquio não foram criadas por ele, mas sob influência de sua leitura e de pessoas com pensamento semelhante, tanto que, 20 anos antes do processo de Menóquio, um outro processo já havia sido estudado, analisado e inquirido, né? Então, o foco da Inquisição e da Contra-Reforma era perseguir, era parar, travar, impedir as oposições contra a religião católica. Chegando ao final de mais uma videoaula, pessoal. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, né? Dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha nossos conteúdos. Fiquem todos bem e até uma próxima. E nunca se esqueça, conhecimento é poder.